Olá, pessoal. Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. E eu quero que você pense nisso com calma antes de responder. E se o seu problema financeiro nunca foi quanto você ganha, mas sim o que você faz automaticamente com o dinheiro que passas pelas suas mãos? Porque a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ganhar mais, trocar de emprego, fazer renda extra, empreender, mas continua exatamente no mesmo lugar. E isso acontece por um motivo simples. Elas nunca pararam de eliminar os hábitos que destroem riqueza. Investidores como Charlie Munger sempre repetiram a mesma ideia de formas diferentes. Não é só sobre inteligência, é sobre evitar erros óbvios por tempo suficiente. Hoje eu quero te mostrar 7 comportamentos que parecem normais, que são socialmente aceitos, que todo mundo ao seu redor faz, mas que estão silenciosamente sugando sua capacidade de construir patrimônio. Se você reconhecer esses comportamentos e começar a eliminá-los, sua vida financeira começa a mudar, mesmo que sua renda continue a mesma. E fica comigo até o final, porque o último ponto é o mais perigoso de todos, justamente porque ele não aparece nas planilhas. A primeira coisa que destrói riqueza é gastar sem pensar. Comprar coisas que você não precisa e chamar isso de merecimento. O problema não é aquele gasto grande e raro. É o hábito diário de consumo automático. É entrar em uma loja ou site sem objetivo e sair com algo. É trocar de celular quando o antigo ainda funciona perfeitamente. É justificar cada compra com frases como "eu trabalho muito" ou "eu mereço". O dinheiro começa a escorrer justamente quando você não sabe para onde ele está indo. Pessoas que constroem riqueza pensam antes de gastar porque entendem que cada real tem um custo invisível: o tempo. Quando você compra algo desnecessário, você está trocando horas da sua vida por algo que, na maioria das vezes, vai perder valor rápido ou parar de te dar satisfação em pouco tempo. Uma prática simples, que muda completamente essa relação, é criar espaço entre o impulso e a decisão. Esperar 48 horas antes de qualquer compra não essencial faz você perceber quantos desejos eram apenas momentâneos. Não é sobre se privar, é sobre escolher melhor. A segunda coisa que destrói riqueza é viver endividado e pagar juros altos achando que isso é normal. A dívida ruim é um imposto invisível sobre o seu futuro. Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos mal planejados e financiamentos longos fazem com que você trabalhe cada vez mais para sobrar cada vez menos. Enquanto você dorme, os juros crescem. Enquanto você trabalha, parte do seu esforço vai direto para o banco. E o mais perigoso é que isso vira rotina. Muita gente normaliza pagar juros como se fosse parte da vida adulta. Mas investidores experientes sabem que não existe construção de patrimônio consistente pagando juros altos. Nenhum investimento razoável consegue compensar uma dívida cara. Antes de pensar em investir, a prioridade deveria ser eliminar essas dívidas. Quitar dívida não é atraso de vida, é libertação financeira. É sair de um jogo em que as regras sempre estão contra você. A terceira coisa que destrói riqueza é deixar dinheiro parado achando que está sendo prudente. Guardar dinheiro é importante, mas deixar tudo parado significa aceitar perder poder de compra ao longo do tempo. A inflação é silenciosa. Ela não aparece no extrato bancário, mas aparece no supermercado, no aluguel, nos serviços. O dinheiro que não trabalha encolhe.
Investir não é sobre ficar rico rápido, é sobre proteger seu esforço ao longo dos anos. É fazer com que o dinheiro continue produzindo valor, mesmo quando você não está trabalhando. Muita gente adia o início dos investimentos esperando ganhar mais, ou esperando entender tudo perfeitamente. Mas o tempo é mais importante do que o valor investido. Começar pequeno, de forma constante, cria um hábito e aproveita algo que não pode ser recuperado depois: o tempo. Quem começa cedo não precisa correr depois. A quarta coisa que destrói riqueza é a falta de educação financeira contínua. Não aprender sobre dinheiro custa caro, mas o preço não vem de uma vez, ele vem aos poucos. Vem na forma de decisões ruins, de oportunidades perdidas, de erros repetidos. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a lidar com dinheiro, apenas aprendeu observando os outros. O problema é que, se você aprende com pessoas que também não tiveram educação financeira, você herda os mesmos erros. Educação financeira não é sobre decorar termos difíceis. É sobre entender como o jogo funciona. É saber por que você está investindo, onde está colocando seu dinheiro e quais riscos está assumindo. Dedicar alguns minutos por dia para aprender sobre finanças, comportamento e investimentos é uma das atitudes com melhor retorno ao longo da vida, porque melhora todas as decisões futuras. A quinta coisa que destrói riqueza é o ambiente em que você está inserido. As pessoas com quem você convive moldam sua visão de mundo, inclusive sua relação com dinheiro. Se gastar é visto como status, se endividamento é tratado como normal e se planejamento financeiro é motivo de piada, você vai ter muita dificuldade para ir contra a corrente. Não porque você é fraco, mas porque o ser humano se adapta ao ambiente. Pessoas que constroem riqueza escolhem ambientes que reforçam bons comportamentos. Isso não significa abandonar amigos ou família, mas significa filtrar conselhos, conversas e referências. Às vezes, o simples fato de acompanhar conteúdos diferentes, ouvir outras histórias e mudar as influências já começa a transformar suas decisões. A sexta coisa que destrói riqueza é não ter metas financeiras claras. Dinheiro sem destino sempre encontra um problema. Quando você não sabe exatamente para onde quer ir, qualquer gasto parece aceitável. Metas dão sentido às escolhas difíceis. Elas fazem você dizer não para o que não importa, e sim para o que realmente constrói o futuro que você deseja. Metas financeiras não precisam ser complexas, mas precisam ser específicas. Ter objetivos de curto, médio e longo prazo muda completamente a forma como você se relaciona com o dinheiro. O dinheiro deixa de ser algo abstrato e passa a ser uma ferramenta com função clara. E a sétima coisa, que talvez seja a mais destrutiva de todas, é tomar decisões financeiras baseadas em emoção. Medo, ansiedade, empolgação e frustração são péssimos conselheiros quando o assunto é dinheiro. Comprar para compensar emoções, investir porque todo mundo está falando, vender por pânico em momentos de crise são comportamentos que destroem patrimônio ao longo do tempo. Pessoas ricas não são menos emocionais. Elas apenas criam sistemas que impedem a emoção de comandar decisões importantes. Elas seguem planos, não impulsos. Decisões financeiras devem ser tomadas quando você está calmo e racional, e o plano deve ser seguido principalmente quando tudo dentro de você pede para fazer o contrário. No fim das contas, construir riqueza não é sobre fazer algo extraordinário, nem sobre descobrir um segredo que ninguém mais conhece.
É sobre ter clareza suficiente para perceber onde você está se sabotando e coragem para mudar comportamentos que parecem normais, mas cobram um preço alto ao longo do tempo. Quase ninguém empobrece de uma vez. As pessoas empobrecem aos poucos, em decisões pequenas, repetidas por anos, sem perceber. Da mesma forma, a riqueza também não surge de um grande acerto isolado. Ela nasce da soma de escolhas conscientes feitas todos os dias. Talvez, ao longo desse vídeo, você tenha se reconhecido em mais de um desses pontos. E tudo bem. Reconhecer o problema não é fracasso, é o começo da mudança. O mais importante não é tentar corrigir tudo de uma vez, mas escolher um hábito, apenas um, e começar por ele. Porque quando você muda a forma como se relaciona com o dinheiro, você muda muito mais do que números. Você muda seu nível de liberdade, suas opções de vida e o futuro das pessoas que dependem de você. Então, antes de fechar esse vídeo, eu te deixo com uma pergunta simples, mas poderosa. Se o dinheiro representa horas da sua vida, para onde exatamente essas horas estão indo hoje? Pensa nisso com calma. As respostas que você der para si mesmo agora podem definir o lugar onde você vai estar financeiramente daqui a 5, 10 ou 20 anos.